A psicanálise não vê o autista como um deficiente, mas como alguém que tem um modo muito particular de ser, um jeito único. Seria uma quarta estrutura. Lembra que eu já falei sobre o neurótico, temos o psicótico e o perverso? Então, o autismo entraria como uma quarta estrutura. E eu sei que para muita gente é estranho aqueles autistas em casos mais graves que não socializam, que têm dificuldade de olhar nos olhos, que não atendem quando alguém chama e a pessoa diz: ai, mas por que que eles são assim? Olha, esses autistas, eles não funcionam nesse sistema binário, eu e você. Ele funciona sozinho, ele tem um jeito, como eu disse, muito individual de ser. E não significa que o autista não queira estar com o outro, mas que ele não sabe estar com o outro. Ah, mas por que que eles não falam? Olha, pensa comigo. Se eu sinto a presença do outro pelo olhar e pela voz, e eles têm dificuldade em instituir o outro, eles vão sim tentar anular a presença do outro como uma forma de se proteger. É por isso que o papel da psicanálise é criar uma borda, estabelecer assim os limites entre ele e o outro. Quanto mais limites é colocado ao autista, mais ele consegue se abrir. Para não confundir aqui, por limite eu não estou querendo dizer imposições, mas sim uma barreira para delimitar o que é dele e o que é do outro. Assim ele consegue se aproximar. E não é que o autista não se comunique, ele se comunica, só que ele não usa muitas vezes a linguagem verbal. Ele usa a linguagem não verbal e eles se comunicam principalmente através dos objetos. Já reparou que eles se fixam em alguns objetos duros e que tem um dinamismo, por exemplo, eles podem se fixar em um ventilador ou então ficar girando o dedo, imitando o movimento de um ventilador ou de uma rodinha de um carrinho. Então a gente pode se aproximar deles a partir do laço que eles estabelecem com esses objetos. Para a psicanálise, o autista ele sofre de excesso. Que excesso seria esse? Excesso de pulsões não delimitadas, porque como ele não estabelece a linguagem verbal, ele não consegue estabelecer os limites entre ele e o outro, entre o corpo, ele não consegue ter essa relação com o espelho, porque ele não consegue criar esse eu binário. Se o que faz a delimitação é a palavra e ele se priva da linguagem, ele vai ter dificuldade de construir essa relação binária entre os limites do corpo. Não sei se está ficando confusa essa linguagem um pouco técnica, mas eu vou tentar esclarecer. Num tratamento com um autista, não é o psicólogo que vai chegar e vai dizer o que é que tem que fazer. É o próprio autista que vai nos conduzir, ele vai nos ensinar o caminho a partir do interesse que ele tem por esses objetos que a gente chama de objeto autístico, que muitas vezes é justamente o que a família mais quer, retirar do autista esses objetos ou então aqueles maneirismos que ele tem. Mas se ele consegue estabelecer um laço de linguagem através desses objetos, é por aí que a gente... Eu vejo que na escola os professores não sabem o que fazer quando tem um aluno autista, muitas vezes nem os próprios professores de apoio. Bom, o que a gente pode orientar é que não se deve tratar de maneira imperativa o autista. Você não pode isso, você não pode aquilo. Sempre colocar esse aluno para sentar em dupla, para que ele possa, de alguma forma, espelhar o seu comportamento no comportamento do colega. E também é muito importante estabelecer uma rotina para o autista, para que ele saiba qual é o próximo passo e o que é que ele tem que fazer, e ajuda ele a se organizar. Lembrando, gente, que o diagnóstico não é apenas um profissional que pode emitir um laudo ou um parecer sobre essa criança. É uma avaliação multiprofissional, neurologista, pediatra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta. A escola também é envolvida nesse processo, porque hoje a gente banalizou e qualquer comportamento as pessoas já querem logo classificar como autista. Lembrando que o diagnóstico de autismo não deve se basear em comportamento. Pronto, falei, até o próximo vídeo. Beijos.